Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Oh, Senhor é Deus. Oh, Jesus, estou regozijada com esse Deus, irmãos. Cada vez que eu o conheço, cada vez que eu experimento dele, nas coisas que ele faz, eu fico mais regozijada com ele, na presença dele. Esse Deus é demais, é demais, é demais, é demais. É incomparável, amém? Amém, irmãos? Aleluias. Glória a Ti, Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos continuar falando de adoração nesse lugar. Glória a Jesus. Oh, Espírito de Deus, se desejamos, Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor, para ministrar Tua palavra. Dependemos de Ti para compreender Tua palavra. Dependemos de Ti para tudo, Senhor. Sem Ti não fazemos nada. Sem Ti não somos nada, Senhor. Sem Ti o nosso conhecimento não vale nada, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Vocês abriram aí em Lucas capítulo 4. Vamos ler do 1 até o versículo 13. Fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então, irmãos, nós vemos esse relato de Jesus sendo tentado pelo diabo em Lucas, né? No capítulo 4 também de Mateus, nós também vemos esse mesmo relato. E ainda tem algumas palavras ainda que aqui em Lucas não menciona, que fala, né, que ele queria que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele, para Ele poder dar tudo aquilo que Ele estava mostrando a Jesus, que era a riqueza, que era o esplendor, que era o poder. E Jesus renunciou a tudo isso. Primeiramente, Ele fala para Jesus, Ele tenta jogar a dúvida, né? Ah, se tu és o filho de Deus mesmo, né? Porque ele estava com fome. Foi na necessidade dele, do momento que ele estava ali em jejum. O Senhor enviou ele àquele lugar, o Espírito levou ele. E aí ele veio tentar no pão, na comida, né? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade, amém? Aquilo que Deus diz irmãos, Ele vela para cumprir a sua palavra. E diz na palavra também em Salmos que a palavra dele está acima, Ele honra a palavra dele acima dele mesmo. Então Ele vai cumprir a palavra dele. Jesus jogou isso na cara do diabo. Então Ele foi ali com esse propósito de tirar Jesus do propósito que Deus tinha predestinado para Ele mesmo.
Então, irmãos, a gente vai vendo o inimigo tentando a Jesus. E aí o próximo passo é... Ele fala para Jesus, né? Se prostrar e adorar a Ele. Porque Ele daria, né? Num relance, num minuto, num relance, num instante, assim, bem rápido. Ele mostrou os reinos do mundo. Para você ver que o inimigo tem um certo poder, né? Ele tem uma quantidade de poder. Porque ele era um anjo, ele era um espírito, um anjo, um ser angelical. E ele tinha. E ele não foi. Isso Deus não tirou dele. Então ele tem uma certa quantidade de poder que ele pode agir nessa atmosfera. Ele pode mostrar coisa. Ele pode fazer muita coisa. E ele mostrou com a ousadia dele para Jesus. E ele só queria somente que Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Somente uma adoraçãozinha. Se prostre e me adora, que eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus sabia quem ele era. Sabia qual o propósito dele. E ele não estava nesse mundo por causa de riqueza. Ele não estava nesse mundo por nenhum desses propósitos, irmãos. Ele estava no mundo porque ele tinha que morrer por nós, amém? Ele tinha que se entregar ali na cruz. E tanto que a palavra de Deus diz que ele se despojou, ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo, porque ele tinha esse propósito de vir aqui morrer em nosso lugar. Então o inimigo foi naquele alvo ali, irmãos. Hoje a gente vê muitas pessoas se prostrando por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa do esplendor, por causa da autoridade. Se prostrando diante de Satanás, se prostrando e adorando a ele, irmãos. Infelizmente, pessoas têm se prostrado e adorado a ele com propostas. Sabe? A gente tem ouvido cada coisa, até de pessoas famosas, né? Que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que têm se prostrado e aceitado as propostas do diabo, têm se prostrado e têm escandalizado, né? O mundo tem escandalizado as pessoas. E aí a palavra de Deus diz que aquele que vai causar um escândalo, que ele põe uma pedra no pescoço, se jogue no mar. Que é melhor ele fazer isso do que ele provocar um escândalo, servir de pedra de tropeço para as pessoas. Então muitos têm se prostrado por causa disso, irmãos. E no entanto, você vê que o inimigo é um imitador barato, né? E ele fez isso porque ele sabe que quando a gente se prostra e adora a Deus e se rende ao Senhor, irmãos, Deus não deixa faltar nada. O Senhor cuida das mínimas coisas. O Senhor realiza o desejo do coração daquele que se prostra e adora a Ele, porque o ama, porque quer a sua presença, porque sabe quem Ele é, porque reconhece a sua grandeza e começa a buscar a Deus e começa a adorar o Senhor. E aí Deus começa, irmãos, a fazer coisas que a gente nem imagina, sabe? Eu tenho vivido isso nesses tempos, irmãos, que eu fico assim, meu Deus... Oh, Senhor, como teu amor é grande, Pai. Hoje a gente estava reunido aqui de manhã, buscando a face do nosso Pai, orando, buscando o nosso Deus. E eu comentando isso com os irmãos que estavam aqui. E eu falando para eles, né? A gente não viu Jesus morrer na cruz, né? Mas a gente crê de todo o nosso coração que Ele fez isso por nós, que Ele derramou o seu sangue. Mas, irmãos, quando a gente vê Deus fazendo algo por nós, a gente vê verdadeiramente o amor de Deus. A gente consegue sentir o amor de Deus quando a gente vê Deus fazendo coisas. Suprindo as nossas necessidades, por exemplo. Realizando o desejo do nosso coração. Aquilo que a gente só desejou dentro de nós. E o Senhor tem aquele cuidado, aquele amor de chegar lá e dizer, toma aqui, meu filho. Porque isso que você desejou, isso que você quis, isso que você precisava. A gente vê o amor de Deus, irmãos. Eu consigo ver o amor de Deus. Sabe? Agora de noite mesmo eu ganhei um presente. Não vou dizer quem é não, porque essa pessoa precisa receber de Deus, não de mim nem dos irmãos, amém? O Senhor tem uma recompensa maior para essa pessoa. Tem coisas grandes, muito, muito melhores para ela do que eu tenho. Eu tenho um agradecimento, eu tenho uma palavra de bênção, mas Deus tem muito mais, amém? Então é melhor que você não saiba quem foi. Mas eu vi assim Deus, o cuidado de Deus comigo. E eu tenho visto o cuidado de Deus comigo. Tenho visto Deus fazendo coisas
tremenda. E eu fico assim tão regozijada que eu fico, meu Deus, eu não sei nem como te agradecer, Senhor. Eu não sei nem como te agradecer o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, no ministério, na vida dos irmãos. Porque eu não estou olhando só para mim, irmãos. Eu vejo os irmãos também sendo abençoados. E eu me alegro com isso, eu me regozijo com isso. Sabe, de ver o cuidado de Deus, o amor de Deus com cada um de nós, amém? Então Deus é esse Deus, irmãos, que é digno de ser adorado, amém? Que é digno de que a gente se proste, não porque a gente está interessado em algo, que Ele nos dê algo, ou que Ele supra as nossas necessidades, sabe? Esse não é o propósito, esse não tem que ser o propósito da nossa adoração, esse não tem que ser o alvo da nossa adoração. Não, eu vou adorar a Deus, porque daquilo outro, sabe? Vou fazer uma campanha de não sei quantos dias, porque eu preciso dessa bênção. Irmãos, isso é um ensinamento errado, que tem levado as pessoas a adorar a Deus por coisas, tem levado as pessoas a adorar a Deus por necessidades. E Deus não quer isso. Não é o amor que Deus deseja receber de nós, não é a adoração que Deus deseja receber de nós, irmãos. A adoração que Deus deseja receber de nós é a adoração, como Ele mesmo disse, em espírito e em verdade, sabe? Uma adoração genuína, uma adoração desinteressada, quer dizer, com interesse somente nele, com interesse somente na presença dEle, sabe? Em você mudar de vida, em eu mudar de vida no meu interior, para que eu possa agradar a Ele. Essa é a adoração que Deus deseja, e o resto, irmãos, Ele vai acrescentar na sua vida. E Ele sempre, quando faz cada vez. Ele faz muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Ele faz muito além. Deus deseja, irmãos. E aí quando você vai dando essa adoração, sabe, sem interesse nessas coisas, até mesmo na sua própria necessidade, aí você vai vendo Deus fazendo, e Deus fazendo, e Deus agindo. E aí você nem espera, você nem está esperando, você não está nem pensando naquilo. Daqui a pouco você vê, Deus, toma aqui. E você vai recebendo de Deus, irmãos. Eu tenho visto isso na minha vida. Estou falando de algo que eu estou vivendo, sabe? Deus tem feito isso na minha vida. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não é porque eu amo Ele mais do que os outros. Aí a gente sabe que, como a gente já aprendeu, né? Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Mas Deus tem filhos que o preferem, amém? Que preferem a Ele, que preferem a presença dEle. Então esses filhos, com certeza, vai sobressair aos outros. Não tem jeito, irmãos. Então Deus quer fazer de todos nós esses filhos, amém? Ele quer que todos nós sejamos esses filhos que o preferem, que o adoram pelo que Ele é. Que o adora pelo que Ele é, que não se dobra por proposta nenhuma, coisas que vai te tirar da presença de Deus, coisas que vai te distanciar do Senhor. Isso são propostas do diabo, que vai te tirar dele, que vai te afastar dele, que vai te esfriar na fé, irmãos. Deus não quer isso, porque Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para você, muito mais, muito mais, muito mais, que você não pode imaginar, que talvez com essa proposta que você recebeu, ou que você vai receber, nunca você iria alcançar o que Deus tem para a sua vida. Você não consegue imaginar o que Deus tem para a sua vida. Então começa a buscar Ele, começa a adorar Ele, que Ele vai te mostrar o que é que Ele tem para você, que é muito superior do que aquilo que tu imagina, que tu pensa, que tu deseja. E quando isso vier, você já vai estar tão voltado para Ele, que você vai dizer assim: Senhor, só a Tua presença me satisfaz, Senhor. Essas coisas, Senhor, eu me alegro com elas, mas essas coisas não me satisfazem. Essas coisas, Senhor, suprem a minha necessidade, mas essas coisas não me satisfazem. O Senhor é que me satisfaz. A Tua presença é que me preenche. A Tua presença é tudo para mim, Senhor. O que eu preciso é da Tua presença. O que nós precisamos, irmãos, é da presença de Deus. Sem ela não somos nada. Sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Nós não realizamos coisas alguma. Nós precisamos da presença de Jesus. O humano sabia disso. Então ele recusou a proposta do diabo. Ele sabia quem ele era filho de Deus.
E quem era o diabo para vir dizer a ele, ou tentar colocar a dúvida no coração dele? Então a gente também não deve aceitar na hora que o inimigo vier. Tá vendo a tua vida aí, ó? Tá vendo que é teu Deus? Né? Tu não tá dizendo que é filho de Deus? Aí a pessoa vai, é mesmo, né? Então, é isso mesmo, eu acho que não é mesmo não. Aí se joga lá para baixo, e se joga no desprezo, e se isola, e fica lá, não quer conversa com ninguém, não vai mais na igreja, porque aceitou aquele questionamento do diabo na mente e se dobrou a ele. Você tem que ter convicção de quem você é. Você é filho de Deus? Vocês são filhos de Deus? Então não aceite o que o inimigo vem falar com você, ou no seu ouvido, na sua mente, ou através de alguém, não. Tenha essa convicção, não, eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai. Entendeu? Ele é o nosso Pai, irmãos, amém? E se ele vier te tentar em qualquer necessidade que você está passando na sua vida, qualquer deserto, qualquer luta, a sua postura é continuar dizendo, eu confio no meu Deus, eu adoro o meu Deus, ou com pão ou sem pão, ou com água ou sem água, ou com roupa ou sem roupa. A gente precisa continuar adorando o Senhor. Não centralizar a nossa necessidade não, irmãos. Centralizar o Deus vivo todo-poderoso. Ele é capaz de coisas que a gente não imagina. Ele é capaz de coisas que a gente não imagina. Se a gente tem desejo, irmãos, como pai e mãe, de realizar o sonho dos nossos filhos, de dar o melhor para eles, de fazer eles desfrutar de tudo que nós não desfrutamos. Oh, Deus é muito além ainda, muito mais do que nós, irmãos, muito além. Ele quer ver seus filhos bem-sucedidos. Ele quer ver seus filhos supridos de tudo. Mas Ele quer que seus filhos entendam que Ele é o centro. Que é a presença dEle que é tudo. É isso que Ele quer, irmãos. Que a gente coloque Ele no centro da nossa vida, em todas as áreas. E não se prostre diante do diabo por nada. Não dê adoração que é de Deus ao diabo, nem ao mundo, nem a ninguém. A adoração é dele, pertence a ele. Só ele é digno de ser adorado. Só ele é digno de ser adorado. Só ele é digno de ser adorado. Teve uma manhã que eu estava aqui na igreja. Desde segunda-feira que eu estou aqui. Na igreja aqui, eu estou vindo nas manhãs. Meu esposo não está podendo, porque ele está aí agilizando aí com o pessoal. Porque vai ter o congresso, a gente precisa ter isso aqui tudo pronto. Mas eu disse a ele que eu ia ficar vindo, que aí eu também cubro ele de oração. Aí também eu estou aqui, né? E eu estava aqui, irmãos, adorando o Senhor e buscando a Deus, e adorando o Senhor e pedindo ao Senhor pela igreja, clamando a Deus pela vida dos irmãos. Não estava nem pensando naquilo que eu estava precisando, irmão. Não estava nem pensando, nem passava pela minha cabeça. Eu já tinha falado para o Senhor, já tinha falado para o meu esposo. Mas eu descansei em Deus, nem estava lembrando disso. Daqui a pouco o telefone toca. E aí uma pessoa falou, oi irmã, isso, irmã. Eu disse, oi irmã. Aí eu comecei a falar, né? E daí a pouco Deus veio assim e supriu aquela necessidade minha. Que eu nem estava me lembrando, nem estava aqui por causa disso. Eu estava aqui por causa do Senhor, porque eu queria a presença dEle. E clamando também pela igreja, para Deus vir com a presença dEle nesse lugar, na vida dos irmãos. Eu não estava pensando em necessidade nenhuma a mim, irmãos. E Deus vai, incomoda lá essa pessoa e fala com ela, porque eu vou o Espírito Santo de Deus. É assim, irmãos, quando você se entrega a Ele, tem um porta-voz seu que chega lá e diz, ó, isso para essa pessoa. Foi assim que Deus fez com uma pessoa essa noite comigo aqui. Já tinha falado, ó, isso, vai lá e faz isso. Porque a pessoa está ali adorando a Deus, irmãos. Então, quando a gente adora ao Senhor, e quando a gente vai entendendo isso, sabe? Eu não estou falando isso aqui nessa noite para você, não, o caminho é esse, então eu vou adorar agora, porque Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Aí você já adora pensando naquilo que você está precisando. Seu pensamento nem está totalmente em Deus, está na sua necessidade. Não, Deus, eu preciso que tu resolva esse problema para mim, Senhor. Eu estou aqui adorando porque eu preciso que tu resolva isso. Irmão, Deus resolve, amém? Ele resolve tudo, não tem nada que Deus não possa fazer.
Mas Ele quer que a gente o adore pelo que Ele é. Ele quer que a gente o adore porque a gente o conhece. E hoje eu estava falando também com o pessoal aqui de manhã, lendo essa palavra e Deus trazendo revelação. O propósito do inimigo aqui era fazer Jesus pecar. Não é verdade? Porque se Jesus quebrasse o jejum dele, que ele tinha um momento que ele ia entregar esse jejum, que a Bíblia fala que foi os 40 dias. Tinha esse momento. E ele veio antes, ele queria fazer Jesus justamente no dia, né? Jesus quebrar, né? Aquele propósito. Ele queria fazer Jesus pecar de qualquer forma. Irmãos, quando a gente peca, a gente adora o inimigo das nossas almas. Aí a gente está adorando a ele, não a Deus. Porque a gente está fazendo o contrário do que a palavra de Deus manda. Então Deus não recebe isso. Quem recebe isso é o inimigo. Então a gente precisa entender o que é adoração. Adoração é o fugir da aparência do mal. Adoração é o buscar me esforçar para não pecar. Eu sei, irmãos, que é como João fala assim, ó. Irmãos, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, né? Ele está junto do Pai, é Jesus Cristo justo. O sangue dele purifica você de todo pecado. Aí ele vem dizendo depois assim, que o pecado não pode ser mais uma prática na nossa vida. Nós não podemos viver mais na prática do pecado. Aí a gente chega lá no encontro com Deus, o pecado tem que ser um acidente na nossa vida, uma coisa que acontece sem a gente estar planejando, algo que você não estava esperando. E aí você vai ali, Deus me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, me purifica com teu sangue, Jesus, eu realmente deslizei aqui, fiz o que não te agradava, Senhor. Aí o sangue dele vem sobre nós e nos purifica de todo pecado, amém? Então, a gente precisa, irmãos, ter esse entendimento de que é adoração. E às vezes a gente acha que adoração é louvor somente, é cantar, é levantar as mãos, é ajoelhar. Tudo isso faz parte da adoração, tudo isso é uma demonstração da sua adoração, uma manifestação da sua adoração. Mas a verdadeira adoração, adoração em espírito e em verdade, é aquilo, é a nossa atitude, a nossa vida com Deus, a nossa busca por Ele, a nossa busca pela santidade. Isso é adoração. Amém? A nossa busca por se submeter às autoridades, que a palavra de Deus diz isso. Isso é adoração a Deus. Tudo que o Senhor manda na palavra dele, quando a gente resolve obedecer e se submeter, é adoração a Deus. Jesus estava adorando a Deus naquele momento, quando o inimigo veio, dando proposta para ele, e ele dizendo, não está escrito. Eu vou pelo que está escrito. Eu faço o que está escrito, não o que você está me dizendo. E ele ia só pelo que estava escrito, irmãos. Por aquilo que era a palavra de Deus dizia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. E preste culto só a Ele, adore só a Ele, porque é isso que está escrito. Era a adoração que Jesus estava dando ali. O inimigo não resistiu, não, ele teve que cair fora. E aí, sabe o que aconteceu depois? Que aqui em Lucas não fala, mas eu creio que acho que é em Mateus ou é Marcos que diz que vieram os anjos e serviram Jesus. Amém? E os anjos vêm, irmãos. Quando você adora a Deus, os anjos vêm e lhe servem. Glória a Deus. Você crê nisso nessa noite? Quando você adora a Deus, quando você foge do pecado, da aparência do mal, quando você se santifica, quando você busca fazer aquilo que Deus quer e que agrada ao Pai, os anjos vêm e lhe servem daquilo que você precisa. O que era que Jesus estava precisando? De pão, de alimento. Eu creio que deve ter sido uma mesa farta naquele lugar. Um banquete maravilhoso para Jesus entregar o jejum com chave de ouro. Entregar o jejum, sabe? Não fazendo glutonaria, mas se alimentando o corpo dele, amém? É outra coisa que a gente precisa fazer. Faz o jejum, aí quando vai comer, enche bem a pança, que não cabe mais nada, já está a ponto de botar para fora. Pecou, quebrou o jejum, não valeu de nada. Então a gente precisa, irmãos, amém? Saber o que é adoração a Deus. E o que isso vai gerar na nossa vida. E como a gente tem aprendido, a adoração vai fazer a gente ficar cada vez mais parecido com Ele. Cada vez mais santo. Cada vez mais puro, amém? Cada vez mais voltado para o Senhor. Né? Cada vez mais atraído. E outra coisa, a adoração atrai a presença de Deus
E a presença de Deus atrai a presença das pessoas. Amém, irmãos? Então o que a gente precisa é adorar o Senhor, buscar a sua presença, desejar Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E deixar que as outras coisas todas Ele vai acrescentar em nossas vidas. Não se preocupar com elas, como diz a palavra, né? Não ficar ansioso por coisa alguma, mas descansar, Pai, eu confio que o Senhor sabe. O Senhor conhece as minhas necessidades, como Pai responsável, como Pai amoroso, e que tem um amor perfeito. Não é como o nosso amor, irmãos. Não é como o nosso entendimento. Muitas vezes a gente sabe que o nosso filho está precisando de algo, mas a gente vai dizer, não, deixa mais, agora não dá. Deixa mais um tempo, deixa quando eu puder, e isso e aquilo, sabe? Deus, Ele não é, Ele diz assim, se vocês que são maus sabei dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais aos pais que estão nos céus. Então Ele é Pai, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Então a gente precisa se entregar a Ele em adoração. E deixar que Ele vai fazendo da maneira dEle, deixar que Ele vai suprindo da maneira dEle, que Ele vai trabalhando da maneira dEle, amém? E aí depois você vai ficando regozijado de ver Deus trabalhando, de ver Deus agindo, de ver Deus fazendo. Você vai ficando assim, sabe? Regozijado, irmãos. E outra coisa que a gente precisa tirar também é a murmuração, sabe? Às vezes a gente está ali, está buscando e está adorando. Senhor, eu estou te adorando, Senhor. Né? Eu estou buscando a Deus, agora eu estou buscando a Deus. E aí quando a gente vê a necessidade, a gente, meu Deus. E aí começa, mesmo que a gente não fale, mas dentro de nós está aquele questionamento, dentro de nós está aquela murmuração, sabe? Por não ver a coisa na hora que você quer, do jeito que você quer. E aí você tem que entender que o Senhor é Ele. É Ele que é o Senhor, Ele que diz a hora, Ele que faz do jeito que Ele quer fazer. Nós somos filhos, nós temos que estar sujeitos a Ele, à vontade dEle, né? E como servos também dEle, nós precisamos nos sujeitar a Ele, à vontade dEle. Deixar que Ele faça as coisas da maneira dEle, na hora dEle. E seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. Quando Ele for falando, quando Ele for nos dirigindo, e você ir sendo conduzido por Ele, isso aí, você vai estar dando a sua adoração a Deus. Porque você vai estar sendo, o Espírito dEle vai estar te conduzindo. E aí você vai dando a sua adoração a Deus, com a sua obediência, amém? Então a gente precisa, irmãos, voltar mais para a adoração. Mais para a adoração a Deus. Mais para se render a Ele. Para buscar a sua face. Irmãos, essa é a igreja que o Senhor vem buscar. De verdadeiros adoradores. A noiva que Jesus vem buscar é a noiva apaixonada. Derramada por Ele. Essa é a noiva, irmãos, que Jesus vem buscar. A noiva que deixa tudo por Ele, que renuncia a si mesmo por Ele, irmãos. Essa é a noiva, porque ninguém quer, eu creio que ninguém quer uma noiva que não gosta, que não ama, que não liga, que não se importa, irmãos. A tendência vai ser cada vez mais esfriando e acabando o noivado, acabando o casamento, sabe? Mas aquele que está apaixonado, aquele que ama, sabe? E zela por aquele relacionamento. Deus quer que a gente zele pelo relacionamento com Ele, irmãos. Deus não quer que a gente tenha um relacionamento frio com Ele, indiferente, distante. Ele quer que a gente tenha um relacionamento fervoroso com Ele, amoroso. Porque Ele deu o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Ele fez um sacrifício tremendo por nós que ninguém faria, irmãos. Então Ele é digno de receber o nosso amor genuíno. A nossa preferência por Ele. Ele é digno, irmãos. E essa é a igreja, essa é a noiva que Ele vem buscar. A noiva que está derramada, apaixonada por Ele. Essa é a noiva, irmãos. E a gente precisa olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu realmente estou apaixonado por Ti. Realmente eu estou Te amando, Te adorando como o Senhor é digno, Pai. Eu não quero fazer como aquelas 5 virgens nércias, Senhor. Eu quero fazer como aquelas 5 virgens prudentes. Eu quero ser como elas. Eu quero estar ligado em Ti o tempo todo, Senhor. Não deixar o inimigo me enganar, Senhor. Vigiar, Senhor, para que eu possa, oh Deus, não cair em nenhum laço do inimigo, Pai. Me ajuda, Senhor. A gente precisa, irmãos, amém? Em nome de Jesus.
Vamos voltar mais para o Senhor, irmãos. A gente precisa ter prazer de estar aqui no culto, irmãos. Hoje eu estava falando com os irmãos de manhã, irmãos. A gente precisa se alegrar, como disse Davi. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí as pessoas dizem assim, mas isso aqui não é a casa do Senhor. A casa do Senhor sou eu. Eu sou a casa do Senhor. Nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homens, irmãos. A própria palavra de Deus diz isso. Nós entendemos isso, mas nós entendemos que um lugar que é construído com o propósito de adorar o Senhor é a casa do Senhor. O Senhor não está habitando nela, mas é dele, amém? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Toda a plenitude da terra, tudo é dele. Então esse lugar pertence a ele. Esse lugar nós escolhemos. E nós dizemos, nós vamos adorar o Senhor naquele lugar. Nós vamos estar naquele lugar adorando o Senhor. Então precisa haver uma alegria dentro de nós. Eu vou hoje. Eu vou estar ali hoje com meus irmãos, adorando meu Pai, adorando meu Senhor. Eu vou estar ali hoje, eu não posso ficar sem ir de jeito nenhum. Essa comichão, esse fogo tem que arder dentro de nós constantemente, irmãos. Não deixe isso se apagar, não. Porque se isso estiver apagado, quando Jesus voltar, você vai ficar aqui. Se a chama se apagar, irmãos, a gente não vai. Não vai. Então essa chama precisa estar acesa, esse amor, esse primeiro amor, precisa estar aceso dentro de nós. Até Jesus voltar. Precisa haver essa alegria dentro de nós, irmãos. De estar nesse lugar adorando o Senhor. E já começa a orar, Deus me ajuda, Senhor, que nada vai me impedir de estar ali, Senhor. Que nada vai me impedir. Você precisa ter teu tempo com Deus. Você precisa ficar no seu quarto com Ele. Você precisa ter esse relacionamento com Ele o tempo todo. Mas você precisa também congregar. Você precisa estar no lugar que foi separado para adorar o Senhor, para invocar a presença dEle, para prestar culto a Ele. Como Jesus disse, somente adore a Ele e preste culto só a Ele. Jesus estava todos os dias, irmãos, na sinagoga pregando, nas casas, nas ruas. Ele estava em todo lugar, mas Ele nunca deixou de estar na sinagoga ali pregando. A gente vai para a igreja de Atos todos os dias, nas casas e nos templos, nas casas, nos templos, nas casas e nos templos. Então, irmãos, se o diabo botou isso na sua mente, que você é o templo e que você não precisa estar aqui todos os dias, é engano de Satanás. É engano do diabo. Não, eu só preciso estar lá no domingo. Não, eu só preciso estar lá na quarta. Não, eu vou tirar um dia para eu estar lá, porque esse dia aqui para mim é suficiente. Não, irmãos. Não é suficiente, não. Deus quer que a gente esteja todos os dias, amém? Todos os dias a gente se esforce, a gente deseje, a gente queira. Isso não é para agradar o pastor, não, irmãos. Ainda que você vai estar se submetendo a Ele, à autoridade dEle, porque Ele deseja isso também. Para quê, irmãos? Porque o pastor quer a gente ir lá para ver a igreja cheia. Não, o pastor quer você aqui para você aprender todos os dias, para você crescer, para você saber como adorar a Deus, para você ser fortalecido. Amém, irmãos? Esse é o propósito. E você, principalmente, adorar o Senhor junto como igreja, prestar culto ao Senhor. É para isso, irmãos. Irmãos, o povo saía andando uma vez por ano para ir adorar o Senhor lá em Jerusalém. Naquele templo era o único lugar que eles tinham. Hoje nós temos um lugar tão perto da nossa casa, né? E às vezes não é tão perto, mas não é como daqui em Jerusalém. Não é verdade? Porque a gente anda a tanta distância para ir fazer as nossas vontades, realizar os nossos interesses. A gente vai andando. Daqui no Morro do Urubu, daqui em Troncamento, se for preciso. Pode não ir porque vai achar um carro para levar. Mas se for necessário ir andando, vai, irmãos. Então distância não é desculpa. E a gente precisa, irmãos. A gente precisa compreender essas coisas. Porque quem vai ganhar com isso somos nós mesmos. Eu e você que vai ganhar. Nós é que ganhamos. Sabe? Porque quando nós damos para Deus a nossa adoração, que é a nossa obediência, a nossa santificação, quem ganha isso, com isso somos nós. Porque Deus, Ele não precisa. Ele é adorado o tempo todo pelos anjos. Sabe? Ele não tem a necessidade, não, eu preciso, não, o fulano de tal precisa me adorar. Eu vou fazer ele me adorar, irmãos. Ele sabe que quando a gente o adora, beneficiados somos nós. Nós é que somos beneficiados com tudo isso, sabe? A gente dá a Ele a nossa adoração, a gente dá a Ele a nossa submissão, tudo para Ele. E o beneficiado mais somos nós mesmos. Então o diabo, ele não quer que você adore.
Ele não quer que você preste culto a Deus. Preste bem atenção nisso nessa noite. Bote a sua mente para funcionar agora. Você é uma pessoa inteligente. Cada um de nós aqui, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus, amém? O Senhor. Ele nos ensina todas as coisas, nos guia em toda a verdade. O inimigo não quer que você adore a Deus, não quer que você preste culto a Ele. Porque ele sabe que quando você começa a fazer isso e que você vai para Deus, aí Deus começa primeiramente a transformar a sua vida e Deus vem suprindo todas as suas necessidades. Então o diabo quer que você viva em escassez, o diabo quer que você viva em pecado, então ele não quer que você adore a Deus. Ele quer que você adore a Ele. A luta dele é para receber a sua adoração, para tirar daquele que é digno e levar para Ele. Então, em nome de Jesus, não se deixe ser engodado pelo diabo. Mas dê um pontapé nele, diga: não, eu vou adorar o Senhor todos os dias. Eu vou estar no culto todos os dias. Eu vou estar adorando o Senhor todos os dias. Eu vou estar prestando culto ao Senhor todos os dias, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus. Só Ele é digno, irmão, de toda a nossa adoração, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Outra coisa que a gente precisa também tirar da nossa mente, irmão. Muitas vezes a gente diz: não, eu só tenho ânimo para estar na igreja quando tem um evento. Quando tem uma coisa assim, um congresso, aí eu tenho ânimo para estar lá. Mas no dia de culto normal, oh meu Deus, eu não vou lá não hoje não. Fosse um congresso, fosse uma campanha, eu estava lá todos os dias. Irmão, não, isso não, que isso é religião, irmãos. Isso é religiosidade, a gente precisa ter um entendimento, sabe, irmão? Se fosse só para reunir aqui, ó, sem instrumento, sem uma pregação da palavra de cima desse púlpito, a gente deveria estar, não, eu vou, eu quero estar lá, eu quero receber de Deus, assim, a presença dele na minha vida, eu tenho fome, eu tenho sede da presença do Senhor, sabe? E isso, você viria correndo para a presença dele. A gente não tem que precisar de um evento para adorar a Deus. A gente não pode depender de um evento para adorar a Deus, para prestar culto ao Senhor. Todos os dias é dia de adorar, todos os dias é dia de prestar culto, amém? Isso Deus quer que a gente entenda, irmãos, para que a gente possa cada vez mais receber dele. Quem vai ser beneficiado com isso? Nós, a igreja, o povo. As pessoas é que vão receber, é que vão ser beneficiadas. A gente não está fazendo nenhum favor, irmãos, quando a gente vem adorar o Senhor, prestar culto a Ele. A gente não está fazendo nenhum favor, nem para o pastor, nem para o ministério, e muito menos para Deus. A gente está fazendo favor para a gente mesmo, sabe? É um favor para a gente mesmo, porque Ele é adorado pelos anjos. Então a gente vem e, como eu disse, vou continuar dizendo, beneficiados somos nós, amém? É você que é beneficiado quando você adora, quando você presta culto. Não tem jeito, você vai ser beneficiado. Mas também não venha pensando no benefício, não. Venha pensando nele, amém? Venha pensando nele. Venha pensando no Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo, com quem você vai morar a eternidade inteira, amém? Venha pensando nisso, irmãos. Venha desejando Ele. E aí você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Coisas que você nunca imaginou. Coisas que você nunca seria capaz de fazer. Só Ele, irmão, só o Senhor, só o Espírito de Deus, amém? Só o Espírito Santo de Deus. Quero que se colocasse de pé nessa hora e faça uma oração ao Pai nessa noite. Eu não sei o que é que está se passando no seu coração, mas eu quero te dizer uma coisa. O meu propósito nessa noite é que você seja mais ainda abençoado, que você receba mais ainda de Deus, que você esteja pronto para ir morar na glória com Ele. Aleluia. É o meu propósito, irmãos, é o meu desejo. O desejo do meu coração é ver uma multidão de pessoas rendidas aos pés do Senhor, adorando, prestando culto a Ele, reconhecendo a santidade dEle, reconhecendo a grandeza dEle. Aleluia, Senhor. É o meu desejo, irmãos. É o desejo do coração do Pai. Que pessoas o reconheçam, que pessoas entendam o que Ele é, que pessoas o adorem pelo que Ele é.
desejo do coração do Pai. É filhos que o preferem. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que se santificam para Ele. Pessoas que se separam para Ele, irmãos. Pessoas, irmãos, que estão prontas até mesmo a ser feridas por causa dEle. Porque Ele foi tão ferido por nós. Ele foi dilacerado por nós. E a gente não quer sofrer nada nesse mundo. Não quer passar por coisinha nenhuma. Qualquer coisinha já é motivo para murmurar e reclamar. Ir para o canto chorar. Sabe? E Ele foi tão dilacerado. A gente nem chegou no